A graça e a paz a todos. Amém. Peço que os irmãos abram a escritura em Hebreus, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Hebreus, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se sentar. Então, continuando a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Hoje, então, dando início aqui no capítulo 3, versículo 1, nós temos aqui o versículo que diz o seguinte: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Nós recebemos um chamado da parte de Deus, né, cujo trono está nos céus. Por isso, né, uma vocação celestial, um chamado, né, da parte de Deus, né, dos mais altos céus. Não é uma convocação de um presidente da República, não é a convocação de um juiz para tu ir no fórum, não é a convocação de qualquer convocação terrena. É um chamado, é uma convocação celestial da parte do nosso Pai, do nosso Deus. Irmãos santos, que mais uma vez, né, ressaltando que esses dois termos aqui são tão usados nas cartas. Quando nós pegamos as cartas, né, eu falei na semana passada das cartas do apóstolo Paulo, né, mas não é só as cartas do apóstolo Paulo, deixando bem claro, tá? As demais cartas, né, também se referem aos irmãos como irmãos e se referem também aos irmãos como santos. Né? A única coisa que eu deixei evidente na semana passada foi que versículos onde no mesmo versículo encontramos o termo irmãos e o termo santos relacionados, nós enxergamos isso nas cartas de Paulo. Mas isso não significa que as outras cartas, que Pedro, Tiago, Judas, né, João e tal, não se refiram aos irmãos como santos ou mesmo com o termo irmãos. Tá? Então, tanto o termo irmãos como o termo santos são termos muito abundantes para se referir aos salvos, para se referir àqueles que creram em Jesus e se tornaram discípulos dele, que estão nessa caminhada com sinceridade, com verdade. Ou seja, não há uma referência aqui, quando se usa o termo irmãos santos, a alguma pessoa, né, que pudesse ser um ímpio, que pudesse ser alguém que não faz parte do povo de Deus. Especialmente quando esses dois termos ainda estão relacionados. Ou seja, nós temos ali uma dupla referência, né, uma dupla evidência. Então, uma ênfase, podemos dizer assim. Se chamasse só de irmãos, já seria o suficiente para nós reconhecermos que estaria sendo direcionada essa declaração aqui a pessoas salvas. Se estivesse só o termo santos, não precisa nem ter o termo irmão, só o termo santos já seria o suficiente para entendermos que essa carta, que tudo que está sendo escrito aqui está sendo direcionado a pessoas salvas.
Mas agora, quando nós temos esses dois termos ainda unidos, mais ainda nós temos, né, uma ênfase, né? Irmãos santos. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Ou seja, são participantes, tomaram parte nesse chamado celestial, nessa vocação celestial. Então, isso fica muito claro que aqueles a quem se está falando são crentes. São pessoas salvas. Alguém consegue desligar para mim o ventilador aqui? Ou direcionar ele para algum outro? Muito obrigado. Aí diz assim, olha só o que nós então, né? Nós somos irmãos santos? Quem aqui é um santo irmão? Amém? Somos aqui também participantes da vocação celestial? Então essa carta é para nós. Amém, irmãos? Amém, irmãos santos? Amém. Olha o que nos é dito aqui. Foi dito originalmente lá para o Paulo aos Hebreus, mas é dito para nós hoje. Considerai a Cristo Jesus. Vejam que pela primeira vez nós temos a expressão Cristo. O Messias, o ungido. Considerai a Cristo Jesus. Não é só considerai a Jesus, como em algumas versões aí, meia boca, né, que existe por aí. É considerai a Cristo Jesus. Sabe que tem versões que têm tirado, né, o título Cristo aqui desse versículo. Só está assim, né? Considerai a Jesus. Não, mas é considerai a Cristo Jesus, porque aqui ele está sendo identificado como o nosso Messias. Ele está sendo identificado como Messias, como o ungido. Considerai a Cristo Jesus. Aí olha só, o que é que nós devemos considerar especialmente? Ou seja, meditar, pensar, raciocinar, sabe? Nos dedicar e ruminar sobre essas verdades. É a Cristo Jesus, aquele que é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós temos uma confissão de fé. Essa confissão de fé se chama Escritura. Sagradas Escrituras. Bíblia Sagrada. Essa é a nossa confissão de fé. Nós cremos em tudo aquilo que a Bíblia diz. Ela é a nossa regra de fé e prática. Então, se nós confessamos que cremos na Bíblia, nós também confessamos que cremos em Jesus Cristo. Aquele que é o ponto central de toda a Escritura. Então, nós que confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós que confessamos tudo aquilo que está revelado nas Escrituras, nós devemos, então, meditar em Jesus e refletir sobre esses aspectos. Jesus como aquele que é o nosso apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Quando fala sobre apóstolo, está falando sobre o quê? Que Jesus ele foi enviado pelo Pai. Porque o termo apóstolo ele significa isso, enviado. E se tem um evangelho, dos 4 evangelhos, tem um que enfatiza esse aspecto de Jesus ter sido enviado. Por mais que nós vamos enxergar essa verdade, né, que Jesus foi enviado nos outros evangelhos, né, se formos pegar tanto Mateus, Marcos, Lucas, todos eles fazem referência ao fato de que o Pai enviou o seu Filho, Jesus Cristo. De que Jesus foi enviado pelo Pai. Todos os evangelhos fazem referência a isso, mas o evangelho de João é um evangelho que enfatiza dezenas e dezenas de vezes que Jesus foi enviado. Vamos abrir aqui alguns textos no evangelho de João. João capítulo 3, versículos 16 e 17. Olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou, João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vejam, Deus enviou o seu Filho ao mundo, ou seja, se ele enviou o seu Filho ao mundo, Jesus ele é o apóstolo do Pai, enviado da parte do Pai. Porque o apóstolo, como eu disse, significa o quê? Enviado. Se fôssemos traduzir o termo apóstolo, porque o termo apóstolo é apenas transliterado no grego.
A tradução, o significado do termo apóstolo significa enviado. E Jesus foi enviado, portanto, ele é o apóstolo. Ele é o apóstolo do Pai, enviado por parte do Pai. E aí nós vemos aqui, ó, ainda em João capítulo 3, versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Isso, né, é o que nós vemos a respeito de Jesus Cristo. João capítulo 4, agora versículo 34. Diz assim, ó, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então a comida de Cristo era fazer a vontade de quem? Daquele que o tinha enviado. A vontade do Pai. E assim, se nós formos ir folhando o Evangelho de João, em praticamente todos os capítulos nós vamos ver alguma referência. Não vou dizer todos, mas muitos deles, nós vamos ver a referência que Jesus foi enviado pelo Pai. Por exemplo, João capítulo 7, versículo 28 e 29. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, vós conheceis-me e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Olha quantas vezes Jesus fica ali enfatizando, né, o fato de que ele foi enviado pelo Pai. João capítulo 8, versículo 28 e 29. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Olha isso. Conhecereis que eu sou, ou seja, que ele é Deus. Ele é o Deus que se fez carne. Eu sou. A forma como Deus se revelou lá para Moisés no início. E olha que interessante, meus irmãos, a comparação que vai ser feita ali em Hebreus, nesse texto que está sendo exposto hoje, há uma comparação entre Cristo e Moisés. Moisés, ele foi enviado por Deus também. Isso é interessante. Moisés foi enviado. E quando Moisés ele é enviado, como é que Deus se revela? Vamos abrir lá, eu já vou voltar aqui para João, tá, para a gente ler mais alguns textos, né, do envio de Cristo aqui, mas é interessante que nós observarmos algo em Êxodo capítulo 3, que é quando Moisés é enviado. Versículo 13, aliás, perdão, versículo 12 até o 15. Diz assim, ó, e disse, certamente eu serei contigo. Isso que é Deus falando para Moisés. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Então olha que coisa tremenda, como é que Deus se revela aqui a Moisés? E diz, quem é que ele era para dizer que tinha enviado? Ele. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E agora, em João 8, versículo 28 e 29, o que nós temos? Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas essas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Na continuação aqui, Jesus vai falando, né, com eles, no versículo 54 em diante, diz assim, ó, Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que eu não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra.
Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus fala isso, então, o que nós podemos entender? Quem é que enviou Moisés ao povo de Israel lá para tirá-los do Egito? Foi só o pai? Não. Jesus Cristo enviou Moisés. Porque quem é que enviou Moisés? O eu sou enviou Moisés. Quem Jesus disse que ele é aqui? Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus enviou Moisés. Quem é maior, aquele que envia ou aquele que é enviado? Aquele que envia. Então, significa que Moisés não pode ser maior que Cristo, porque foi Cristo quem enviou Moisés. Assim como os demais apóstolos foram também enviados por Cristo, mas lá atrás Moisés já tinha sido enviado por Cristo. O eu sou. Continuando aqui ainda em João 17, diz assim, versículo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, mais uma vez, nós vemos, né, Jesus, aquele que foi enviado pelo Pai. E, para finalizarmos, daí já voltamos lá para Hebreus, João, capítulo 20 e versículo 21. Que diz o seguinte, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Glória a Deus. Então, ele enviou os apóstolos, assim como ele foi enviado pelo Pai. Então, os apóstolos, né, foram enviados de Cristo, assim como Cristo foi enviado pelo Pai. E nós também, porque toda a igreja do Senhor, ela é enviada. Né? Todos nós temos o ID, né, e somos enviados a este mundo para pregarmos o Evangelho. Mas, voltando aqui, Jesus, ele é aquele que nós temos que considerar, meditar nele. Ele é chamado aqui o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ou seja, ele foi enviado da parte de Deus a nós. E ele é aquele que é o maior que todos. Mas ele cumpre a sua missão, ele se oferece como um sacrifício pelos nossos pecados. E ele faz isso, ele tanto é o sacrifício, como ele também é o sumo sacerdote que oferece o sacrifício. Porque ele não é oferecido por outro, ele oferece a si mesmo. Então ele tanto é o sumo sacerdote que oferece o sacrifício, como ele é o próprio sacrifício. E ele não apenas se oferece como sacrifício, como aquele que é o nosso sumo sacerdote, como ele também faz aquilo que o sumo sacerdote fazia, que era interceder pelos pecados da nação, pelos pecados do povo. E Cristo, então, ele permanece nessa obra de intercessão por nós. Cristo é aquele que intercede por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote da nossa confissão. E aí diz assim, o versículo 2, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então isso é o que nós percebemos. Jesus não diz, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Por quê? Porque em tudo ele cumpriu o objetivo para o qual ele foi enviado. Ele foi fiel em todas as coisas. Ele foi obediente em todas as coisas. Cristo jamais transgrediu. Moisés, como enviado, Moisés pecou, meus irmãos. Moisés nem pôde entrar em Canaã por causa do seu pecado. E todos os outros, os apóstolos, os outros apóstolos, eles não pecaram também? Ou eram homens que jamais pecaram? Então, alguma vez a Bíblia disse que os apóstolos eram homens impecáveis? Não. A Bíblia não afirma isso sobre esses homens. Mas Jesus, a Bíblia afirma com todas as letras, que ele jamais pecou. Que ele não tinha pecado. Ou seja, ele é o único que foi completamente fiel. Por mais que é dito que Moisés foi fiel, mas isso, quando é dito que Moisés foi fiel, isso não significa que Moisés foi impecável.
Mas agora, o nível de fidelidade de Cristo é extremamente maior, mais sublime do que a fidelidade de Moisés. Porque a fidelidade de Cristo, ela é perfeita. Cristo jamais pecou. Então, quando diz assim, ó, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. E aqui, quando diz assim, ó, Moisés, né, foi fiel em toda a sua casa, isso aqui está fazendo referência a uma passagem bíblica, meus irmãos, que está lá em Números, capítulo 12. E essa passagem, agora eu quero ler o capítulo inteiro, de Números, capítulo 12. Para nós entendermos um pouco, né, quem era esse Moisés. É interessante que Moisés ele é bastante referido, não só no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Pensem, meus irmãos, que no Novo Testamento nós temos referência ao nome de Pedro em torno de 160 vezes. Nós temos referência ao nome de Paulo também em torno de 160 vezes. O nome de Moisés, uma vez que está se tratando de Novo Testamento, né, daqui a pouco alguns poderiam dizer, bom, Novo Testamento, né, óbvio, né, os apóstolos, imagina, apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, né, e tal, então, né, deveria, tipo assim, daqui a pouco Moisés vai ter ali umas 10 referências. Não, Moisés tem 80 referências. Lógico, não é mais do que, né, do que faz referência a Pedro ou a Paulo, mas, veja, meus irmãos, 80 referências é praticamente metade do que as referências a Paulo ou a Pedro. É uma quantidade grande de referência. Eu creio que para ter mais referência a algum nome no Novo Testamento, só o nome de Jesus. Porque é bastante coisa, hein? 80 vezes ele aparece no Novo Testamento. Mas, então quem é esse Moisés? No capítulo 12 a gente vai entender um pouco. No capítulo 12 de Números nós vamos entender um pouco. Quem era esse Moisés? Números 12, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do texto, tá, meus irmãos? Porque o objetivo hoje não é expor Números 12. Então pode ser que mais adiante, né, eu venha fazer uma exposição, né, nesse livro aqui, aí, né, eu vou entrar com mais detalhes, né, em todos os aspectos aqui do livro. Mas, mesmo assim, eu quero chamar a atenção a alguns aspectos, né, do que a gente vai ler aqui. Tá? Versículo 2. Disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Então, o motivo que levou a eles a falarem mal de Moisés foi por causa da mulher cusita com quem casara. Alguns vão dizer assim, Moisés estava casando com uma segunda esposa. Ele já tinha lá a Zípora como esposa e agora está se casando, né, com uma outra mulher. Né, e aí eles dizem, né, e aí algumas versões ainda, em vez de cusita, trazem cuxita. E aí dá mais problema ainda, porque cuxita dá a entender que é da terra de Cuxi. E aí tem gente que vai falar bobagem, né, de que Arão e Miriam estavam sendo racistas, né, porque Cuxi era aquela terra lá, né, lá da África, mais da região ali da Etiópia e tal, e eles dizem, é porque aquela mulher era negra, e aí eles ficaram, né, tipo assim, com até alguma espécie de racismo. Olha o que os caras vão criando, né, em cima, sabe? Não, o ponto não é esse, meus irmãos. A questão é que, quando nós lemos, por exemplo, lá em Abacuque, nós vemos que Cusi, né, ela, quando fala assim, cusita, né, faz referência, né, a Cusã, né, que é a mesma terra de Midian. Tá? Então, cusita é a mesma coisa de dizer midianita. Porque lá as tendas de Midian e tal, né, daí o versículo na sequência, né, fala, né, de Cusi. Ou seja, né, quando faz referência a Midian lá em Abacuque, está fazendo referência, e depois na sequência a Cusi, está se referindo ao mesmo povo, à mesma terra. Então, quando fala cusita aqui, é a mesma coisa de dizer que ela era uma mulher midianita. Zípora era de que terra mesmo? Midian. Midian. Então, a mulher que está se referindo aqui não é uma segunda esposa que Moisés, né, contraiu o matrimônio. É a mesma mulher dele, que ele casou quando saiu do Egito, foi lá para a terra de Midian, também chamada terra de Cusi, casou com Zípora. Ponto. É a respeito dessa mulher ali que
Ou seja, a única esposa de Moisés, porque a Bíblia não faz referência a nenhuma outra esposa de Moisés. Tá? Essa única esposa de Moisés é que os cunhados ali estavam reclamando. Né? E só que daí, em vez de falar, simplesmente, né, o que eles estavam falando não era simplesmente dela, por causa dela eles começaram a falar mal de Moisés. E aí é importante, meus irmãos, né, nós guardarmos nossos lábios, não falarmos mal do nosso próximo. Quando nós temos algo contra o nosso irmão pecou contra nós, o que nós devemos fazer? Procurar o nosso irmão. Vai ter com o teu irmão. Ponto. Tu não vai falar do pecado do teu irmão para um terceiro. Ou reclamar com outro irmão. Vai lá no teu irmão e resolve. Ou foi o pastor que pecou contra ti, vem e admoesta o pastor. Tem a forma ali bíblica, ali em 1 Timóteo, né, para falar que é com mansidão, é tudo com... Mas não significa que o pastor não possa ser repreendido quando peca. Se o pastor cometeu algum pecado, tu vai lá e fala com o pastor. O pastor é um irmão também. Então, o irmão pecou contra ti, vai lá, fala com teu irmão, vai ter com teu irmão. Repreende entre ti e ele só. Então é importante, sabe, né, nós nos atentarmos aqui, nessas passagens, a vigiarmos nossos lábios. Né? Deus ele está atento. Ó. Porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós. E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha o que é dito a respeito de Moisés. Era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Quem é que foi mais manso do que Moisés? Jesus. Ele diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Com certeza Moisés não era mais manso que Jesus. Chegou à terra um homem mais manso que Moisés, Jesus Cristo. Assim como ele é maior do que Salomão, Salomão não era dito, é o homem mais sábio. Mas Jesus fala assim, há aqui um que é maior do que Salomão. Jesus era mais sábio do que Salomão. Ele também era maior do que o templo. Jesus é maior em tudo, meus irmãos. Ele é o maior. Jesus Cristo. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam. Então o Senhor chama os três. Vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e ambos saíram. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Isso que é Deus falando com Arão e Miriam. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha só, essa aqui é a palavra que ela é citada lá em Hebreus. E que ela é citada lá em Hebreus, nesse texto que nós estamos expondo hoje, ela é citada 2 vezes. Tanto no versículo 2, como depois mais adiante. A gente vai ler já na sequência ali, depois. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Vejam que a única vez que Deus fala boca a boca, né, face a face com Arão e com Miriam, é nesse contexto aqui. Eles reclamaram de Moisés, falaram mal do Moisés, e aí Deus vai lá, não falou também o Senhor por nós. E aí Deus vai lá, então tá, vocês querem que eu fale com vocês pessoalmente, eu vou falar. E aí Deus vai lá e fala com eles pessoalmente. Assim como ele falava com Moisés. Só que quando Deus falou com eles pessoalmente, não foi algo bom para eles. Não foi da maneira mais agradável, aquela maneira assim como né, gostaria de falar com Deus. Né, foi recebendo uma repreensão tremenda da parte do Senhor. Boca a boca fala com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés, ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés,
se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolha. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois, o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Então, olhem que interessante a comparação que o Senhor faz entre Moisés e os demais profetas, incluindo Miriam e Arão. O Senhor coloca Moisés como estando acima dos outros profetas, na forma, né, de comunicar, de falar com ele. Só que, meus irmãos, assim como Moisés ele estava acima, né, e é interessante que lá em Deuteronômio, no capítulo 34, olha só a forma como termina a lei de Moisés. Ela termina dessa forma. Versículo 10, Deuteronômio 34, 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, e a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. E em toda a mão forte, em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Isso aqui até quando, meus irmãos? Até a manifestação de Jesus Cristo. Até Jesus vir, não tinha se levantado nenhum outro maior que Moisés. Até a vinda de Jesus não tinha se levantado nenhum outro. Mas quando Jesus chega, chegou aquele que é maior do que Moisés. Vamos voltar lá para... Vejam, Moisés foi fiel em toda a sua casa, em toda a casa de Deus. Né? Como diz lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 2. Citado ali de Números, capítulo 12. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Só que, vejam que agora em Hebreus 3, versículo 3, nos é dito. Primeiro faz uma comparação da fidelidade de ambos. Ambos foram fiéis, tanto Cristo como Moisés. Fiéis em toda a sua casa. Só que no versículo 3 já nos diz assim, ó, porque ele quem? Jesus Cristo. Ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então, Jesus ele é tido por digno de tanto maior glória, ou seja, a glória de Cristo é tão maior quanto, olha como diz aqui, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Quem merece mais honra? Quem merece mais glória? A casa, uma casa, ou aquele que edificou a casa? Quem edificou a casa. Quem constrói a casa tem mais honra, mais glória do que a própria casa. E essa é a comparação. Moisés aqui ele é comparado com a casa. Não que Moisés seja uma casa, mas Moisés faz parte da casa. Porque que casa é essa que está falando aqui? A casa, meus irmãos, é a igreja do Senhor. A casa é a igreja. Nós não somos a casa de Deus, a igreja não é chamada a casa de Deus. Vamos abrir aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3,15 diz assim, ó, mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então a casa de Deus é a igreja. A igreja é a casa de Deus. A igreja começa só em Pentecostes, meus irmãos? Não. Moisés não foi fiel na casa de Deus? Não foi dito aqui, sendo fiel que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa? Então, assim como Moisés foi fiel na casa de Deus, ou seja, a igreja, Jesus foi fiel na casa de Deus, a igreja. Só que Moisés foi fiel na casa de Deus, só que, por mais que Moisés foi fiel na casa de Deus, foi fiel naquilo que ele foi um mediador, naquilo que ele pôde, né, ser um profeta e tudo mais, para a igreja, só que Moisés fazia parte da casa. Moisés era uma pedra também nessa construção. Só que Jesus, ele é diferente de Moisés. Porque, olha só, ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Jesus é o edificador da igreja, é aquele que constrói
a igreja, da qual Moisés é uma das pedras. Moisés faz parte dessa edificação, mas Jesus, ele é o próprio edificador. Vejam o que Jesus fala em Mateus capítulo 16. Mateus 16. E versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, ele é o fundamento da igreja. Ele é o fundamento sobre o qual a igreja está edificada. Só que, vejam, o que Jesus está falando aqui? Sobre esta pedra, ou seja, sobre ele mesmo, que é o fundamento, edificarei. Ele não apenas é o fundamento da igreja, mas ele é aquele que edifica a sua igreja. Eu edificarei a minha igreja. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Jesus é aquele que edificou a casa. Eu edificarei a minha igreja. Jesus está ainda edificando a sua igreja. Ele conclui essa edificação quando ele voltar. Quando ele voltar é porque a edificação da sua igreja estará concluída. Até lá, Cristo está edificando a sua igreja. E quando é que ele começou a edificação? Lá no princípio. Porque cada um daqueles salvos pela fé, Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos eles são pedras vivas dessa construção. De uma mesma casa. Vejam que aqui não está sendo referido aqui que são duas casas distintas. Que havia uma casa na qual Moisés foi fiel, uma outra casa onde Jesus foi fiel, onde Jesus está edificando. Não, tudo é a mesma casa. Porque é um único povo de Deus, desde o princípio. É uma única igreja do Senhor, desde o princípio. Olha o que diz aqui em Zacarias, meus irmãos. Profeta Zacarias, capítulo 3 e versículo 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. A quem que foi direcionada essa palavra? A Josué. O que ele era? Sumo sacerdote. Olha que interessante, meus irmãos. Josué, sumo sacerdote. Sendo que é o mesmo nome, né? Josué é o mesmo nome de Jesus. Sumo sacerdote. É dito para ele que Deus iria enviar o seu servo, o renovo. Jesus é o renovo. Deus poderia, ter conciliado as coisas para que o sumo sacerdote nesse tempo tivesse outro nome. Mas por que será que Deus estabeleceu essa profecia justamente quando o sumo sacerdote tinha o nome Josué? Será que foi, coincidência? Não foi coincidência. Deus ordenou as coisas, meus irmãos, para que ficasse muito claro que o renovo que iria ser enviado, ele seria sumo sacerdote e teria o nome Josué, ou seja, Jesus. Mas não é só aqui que fala do renovo. Eu vou ler mais adiante aqui que fala sobre o renovo também em Zacarias, capítulo 6, agora. Olha isso, meus irmãos. Zacarias, capítulo 6, versículo 12 e 13. Olha que coisa tremenda. E fala-lhe dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Esse é Jesus Cristo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele é aquele que edifica a casa do Senhor, a casa de Deus, a igreja, o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. E ele levará a glória de Cristo. Dele é a glória. Assentar-se-á no seu trono. Ele não foi elevado às alturas e está assentado à destra do Pai no seu trono. Ele se assentará no seu trono e dominará.
e será sacerdote no seu trono. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. A profecia é sobre Cristo, meus irmãos, que é o nosso rei assentado no trono e o nosso sumo sacerdote. E além disso, aquele que edifica o templo, ou seja, que edifica a sua igreja. Jesus é aquele que nele estão o cumprimento de todas essas coisas. O renovo. Ele mesmo diz, eu edificarei a minha igreja. E aí nós vemos aqui em 1 Pedro capítulo 2. Ah, perdão, tem uma outra passagem ainda em Zacarias que eu quero ler. Zacarias capítulo 4. Aliás, Zacarias capítulo 3, versículo 9. Diz assim, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Então vejam, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Aqui nós vemos, né, aquela referência, né, os 7 olhos, né, lá de Apocalipse, né, que fala um cordeiro com 7 olhos e tal. Um pouco mais adiante, olha só, Zacarias capítulo 4 e versículo 7 até o 10. Diz assim, porque quem és tu, ó grande monte, diante de Zerubabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular. O que é a pedra angular? É a pedra de esquina. Ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. Vê, graça a ela quem? A essa pedra, a pedra angular. Quem é a pedra angular? É Jesus Cristo. Aí diz assim, e a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Aqueles mesmos 7 olhos que diz que estavam naquela pedra, ou seja, a pedra angular. Jesus Cristo. E que nós entendemos esses 7 olhos, né, que passeiam por toda a terra, né, falando da sua onisciência. Ou seja, mais um apontamento, né, dos seus atributos divinos. Agora, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, no versículo 4 em diante, diz assim, chegando-vos para ele, pedra viva. Ele quem? Jesus Cristo, pedra viva. Reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vejam, nós somos edificados, e edificados por quem? Por Jesus Cristo, meus irmãos. Ele é o edificador da sua igreja. Nós somos edificados o quê? Casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Porque tudo é por Ele, para Ele. Versículo 6. Por isso também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então nós, meus irmãos, somos um só povo de Deus. Judeus e gentios, o povo da velha aliança, da nova aliança, todos nós formamos um único povo de Deus. Uma única igreja do Senhor. Voltando aqui para Hebreus capítulo 3.
Então nós temos, porque ele é digno, versículo 3, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Então é dito aqui que Jesus ele é tido por digno da mesma glória que Moisés? É isso que está escrito? Não. Ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém. Toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E nós não temos falado aqui que Jesus é o edificador? Nós não temos visto aqui várias passagens, tudo que nós estamos vendo até agora, não aponta para Jesus como o edificador? Sim ou não? Sim. Aquele que edificou todas as coisas é quem? É Deus. Ou seja, Jesus Cristo, ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, tanto porque ele é o edificador, como também porque ele não é um simples homem. Ele é o próprio Deus. Ele é Deus manifesto na carne. Por isso, além disso, também por causa disso, Jesus ele é tido por digno de muito maior glória, de tanto maior glória do que Moisés. Toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então, mais uma prova da divindade de Jesus. Quando for querer conversar com alguém, a pessoa, né, lá Jesus foi só um homem, foi só um profeta, foi só, né, o arcanjo Miguel, como querem dizer lá os hereges, né, adventistas e testemunhos de Jeová, já sabe, não, Jesus não foi um mero homem, nem um mero profeta, simplesmente, nem um mero anjo, por mais que ele assumiu a natureza de homem. Tá? Ele não assumiu a natureza de anjo, mas ele assumiu a natureza de homem. Mas ele não era um simples homem, ele não era homem somente. Ele era 100% homem, um homem perfeito, mas ele é aquele que é Deus. Deus manifesto na carne. Versículo 5. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa. Vejam, novamente aqui, lembra que eu disse que foi citado 2 vezes, né, o versículo lá de Números. Aqui novamente está sendo citado. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa. Isso aqui é a citação lá de Números 12, versículo 7. Mas, como é que Moisés foi fiel em toda a sua casa? Como servo, meus irmãos. Moisés era um servo na casa de Deus. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Versículo 6, mas Cristo como filho. Aqui está a diferença entre Cristo e Moisés. Moisés era apenas um servo na casa. Jesus é o filho, Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Se tu chega na casa de um rei, e daí está lá o príncipe herdeiro, e está lá um servo. Quem vai ser digno de maior honra? O príncipe herdeiro, aquele que se assentará no trono, ou um servo, por mais fiel que seja o servo daquele palácio, daquele castelo? Quem vai ser tido por digno de maior honra? É o príncipe, meus irmãos, é o filho do rei, o filho do pai. Ele é tido por digno de maior honra, o filho, sobre a sua própria casa. Moisés foi fiel em toda a sua casa. Porque Moisés fazia parte da casa também. Moisés era uma das pedras vivas que compõem a casa, que compõem a edificação. Ele faz parte da família, ele é um dos filhos que foi dado a Jesus Cristo. Mas Jesus não é na casa, Jesus é, olha só, mas Cristo como filho sobre. É interessante essa diferença, porque Moisés é na casa, do grego em, em, que é traduzido como em. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa. E ele mesmo fazia parte da casa. Mas agora Jesus é sobre, mas Cristo como filho, sobre, porque ele é aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Veja que até numa simples palavrinha, uma simples partícula, nós já vemos, né, a diferença entre um e outro. Moisés é servo, na casa. Jesus é filho, sobre a casa.
o Filho unigênito de Deus. Versículo 5, na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. E aí quando fala isso, meus irmãos, é muito interessante nós entendermos algumas profecias. O que é essas coisas? Né? Ele foi uma testemunha. Moisés ele foi um servo fiel e ele foi uma testemunha. Ele testemunhou a respeito de Cristo. Tanto ele profetizou sobre Cristo em vários aspectos, meus irmãos. Que nós vemos, por exemplo, vamos ver aqui, ó, João, Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 39 em diante. João capítulo 5, versículo 39 em diante. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, as Escrituras que são compostas por quê? Pela lei de Moisés, isso no tempo de Cristo, né? No tempo de Jesus, a Escritura ela era o quê? Era o Velho Testamento, que era composta pela lei de Moisés, os profetas e os escritos. Tinha essa divisão tripartite. As Escrituras, ou seja, tanto os escritos, os profetas, como a lei de Moisés, testificavam, ou seja, era uma testemunha sobre quem? Sobre Jesus Cristo. São elas que de mim testificam, Jesus fala. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo a glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Ou seja, a lei de Moisés seria uma testemunha veloz contra aqueles homens. Porque eles não estavam crendo em Jesus. Porque a lei falava de Jesus. A lei apontava para Jesus desde lá no início, meus irmãos. Gênesis capítulo 3 não está falando sobre Jesus? Quando fala da semente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente? Quando Isaac está sendo levado por Abraão para ser oferecido em holocausto, levando a lenha nas suas costas, ele não está apontando para Cristo? Quando Abraão diz, né, porque Isaac pediu, tem aqui a lenha, tem o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto? E Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro. E Deus proveu o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. E assim muitas outras passagens, quando José é vendido pelos irmãos, e dessa forma todos são salvos, né? não perecem. Tudo isso, meus irmãos, eram sombras, eram tipos que apontavam para Cristo. E de muitas outras formas, meus irmãos, que a gente poderia ir listando as mais variadas formas que a lei de Moisés apontava para Cristo, testemunhava a respeito de Cristo, profeticamente. E aí, então Moisés seria o primeiro que iria testemunhar contra, queria acusar aos incrédulos por não crerem em Jesus. E aí diz assim, ó, versículo 46, porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Olha isso, meus irmãos, que coisa tremenda. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? As palavras de Cristo, meus irmãos, estavam em harmonia com as palavras de Moisés, não estavam em contradição. Porque há uma continuidade entre Moisés e Cristo. Só que Jesus é mais sublime. Jesus tem a plenitude da revelação, meus irmãos. Jesus é o cumprimento de todas as sombras e tipos que estavam apontados lá na lei. Ele, Jesus, é o cumprimento. E aí, nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos algo que foi falado a respeito de Moisés, que é algo muito tremendo, meus irmãos. Atos capítulo 3.
versículo 22 em diante. Atos, capítulo 3, versículo 22. Olha só. Porque Moisés disse aos pais. Olha o que Moisés disse. Isso está lá em Deuteronômio. A gente vai ler depois essa passagem, tá? Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. A ele, o quê? A ele ouvireis em tudo quanto ele vos disser. Quem é esse profeta que foi levantado? E que eles deveriam ouvir em tudo que ele dissesse? Jesus Cristo. Ele é o profeta. Quando João Batista foi questionado, tu és o profeta? Ele disse, não sou. Por quê? Porque o cumprimento dessa profecia de Moisés aqui sobre o profeta que viria, se cumpre em Jesus Cristo. Então não era João Batista que era o profeta. Mesmo que Jesus tenha dito que dos nascidos de mulher não houve profeta maior do que João Batista. Mas é óbvio que quando Jesus fala isso a respeito de João Batista, ele não está se incluindo. Porque Jesus é maior do que João Batista. Jesus é o profeta, o cumprimento dessa profecia. Olha o próximo. E acontecerá que toda alma que não escutar a esse profeta, Jesus Cristo, será exterminada dentre o povo. Olha isso, a seriedade, né? Sim, todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram também, predisseram esses dias. Relembrando, vamos voltar aqui para Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas, olha só, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Ou seja, Moisés, ele deu testemunho, ele testificou a respeito de coisas que se haviam de anunciar ainda. Como assim coisas que se haviam de anunciar? Vejam, não é coisas que haviam de acontecer. Isso também. Moisés também foi usado por Deus para profetizar sobre eventos, sobre coisas que iriam acontecer. Mas aqui fala bem claro, ó, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Ou seja, ele estava falando sobre coisas que seriam anunciadas no futuro. Por quem? Pelo profeta que seria levantado. Ele iria anunciar. E ele deveria ser ouvido, então. E ele deu testemunho desse profeta que se levantaria e que iria anunciar coisas novas. Ou seja, ele deu testemunho a respeito de Cristo. E aí, ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e versículo 37, Atos, capítulo 7, versículo 37 e 38, olha só. Aqui é a pregação de Estevão, meus irmãos. Estevão está aqui pregando e ele diz assim, ó. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Olha a ênfase. Né? Levantará um profeta como eu. A ele ouvireis. Este, no caso Moisés, este é o que esteve entre a congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Olha que interessante, aqui mais uma vez a ênfase dos anjos sendo esses intermediadores pelos quais a lei foi dada a Moisés. Este é o que esteve entre a congregação do deserto. Aqui outro ponto, meus irmãos. Olha que interessante essa palavrinha aqui. Esse é o que esteve entre a congregação. Sabe qual é a palavra grega para congregação aqui? Vem do grego eclesia. Eclesia, ou seja, a igreja. Poderia muito bem ter sido traduzido igreja. Este é o que esteve entre a igreja no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Porque quem lia em grego, originalmente o Novo Testamento foi escrito em grego. Quando chegava aqui, lia eclesia. Quando chegava em todas as outras passagens do Novo Testamento, onde tem o termo eclesia, lia eclesia. Ou seja, era tudo a mesma palavra. Então, nós muito bem poderíamos ter aqui o termo igreja. Esse é o que esteve entre a igreja no deserto.
Por quê? Porque a igreja não é algo que surge em Pentecostes somente, meus irmãos. A igreja já estava lá no deserto, e antes disso também já havia a igreja do Senhor. Mas, agora vamos lá para onde é que está escrito isso? Que tanto Estevão fez referência, como Pedro fez referência, esse profeta que sugeria e que deveria ser ouvido, né? A ele ouvireis. Está lá em Deuteronômio. Abram comigo Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. A ele ouvireis. Conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Jesus não disse que tudo aquilo que ele falava era como é que o Pai havia falado para ele? Olha o 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Então Deus vai requerer de cada um de nós se nós não atentarmos para cada uma das palavras que o Senhor Jesus nos ensinou. Por isso que Jesus, antes de subir aos céus, ele no ide, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Todas as suas palavras, todas as coisas. Será que se qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Então que nós tenhamos temor do Senhor, que nós sejamos obedientes às palavras do Senhor Jesus. Tudo aquilo que ele nos ensinou. Só que, aí fica, né? Porque a princípio diz ali, né? Um profeta como eu, né? Moisés fala. Né? Como ele e tal. Aí alguns podem dizer, então é um profeta do mesmo nível, né? Mas, né? Lembra? A ele ouvireis, lembra a ênfase, né? A ele ouvireis. Vamos abrir em Lucas capítulo 9, que nós temos uma passagem onde o próprio Moisés aparece num monte, no Novo Testamento. Ele, juntamente com Elias, no Monte da Transfiguração. Lucas capítulo 9, versículo 28. É dito o seguinte, Lucas 9, versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias. Olha quem, né, chegou ali. Moisés e Elias. Elias que foi arrebatado vivo aos céus, que não provou a morte. Moisés que morreu, mas que foi ressuscitado. E então estavam os 2 ali. Como é que eles apareceram? É dito assim, ó, versículo 31. Os quais apareceram com glória. Olha que coisa tremenda. Não foi sem glória que eles apareceram, foi com glória que ambos apareceram ali no monte. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Olha que interessante. Moisés e Elias, eles apareceram como? Apareceram com glória. Não é o que está escrito? Apareceram com glória. Mas, quando Pedro e os outros ali, João e Tiago, que estavam ali, eles despertam e eles olham para aqueles 3, qual é a glória que chama a atenção deles? E aconteceu que
Aliás, ó, e Pedro estavam com ele, carregados de sono, quando despertaram, viram a sua glória. De quem? De Jesus, meus irmãos. Porque olha como diferencia, né? Viram a sua glória, ou seja, a glória de Cristo, e aqueles dois homens que estavam com ele, que tinham aparecido com glória. Para ver, meus irmãos, que só no aspecto de glória, Jesus já tinha uma glória tão mais excelente e que se sobressaía do que Moisés e Elias, que a glória que chamou a atenção deles foi a glória de Cristo. Mesmo que os outros dois tivessem aparecido com glória. Mas, apesar de a glória de Cristo ter chamado a atenção, né, viram a sua glória, e aqueles dois homens que estavam com ele, mesmo assim, Pedro não raciocinou direito. Porque olha só, e aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, assim, estava lá, né, Jesus, Moisés e Elias conversando, daqui a pouco, né, Moisés e Elias se afastam um pouquinho. Nisso que eles se afastaram um pouco, o Pedro vai lá, né, junto de Jesus, né? Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia. Porque ao ele querer honrar, querer, né, agradar, querer fazer alguma coisa de útil, igualzinho, né, para os 3, é como se ele estivesse nivelando aqueles 3. Jesus, Moisés e Elias. Mas claramente o texto diz, não sabendo o que dizia, ou seja, ele não sabia o que estava falando, meus irmãos. Porque jamais, de nenhuma forma, Jesus poderia ser nivelado com Moisés e Elias. Por mais, né, glorioso que tivesse sido o ministério de Moisés e o ministério de Elias. Jesus os excedia em muito. Mas quem de fato vai se manifestar aqui para deixar bem claro aquele que deve ser glorificado, aquele que deve ser exaltado e especialmente ouvido é o Pai. O próprio Pai se manifesta, interrompe o Pedro ali e se manifesta. Olha isso, versículo 34, e dizendo ele isso, ou seja, enquanto Pedro, né, recém tinha terminado de falar, estava ali, e dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia, este quem, meus irmãos? Moisés? Não. Este quem? Elias? Também não. Este, Jesus Cristo. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Ele é aquele profeta que é dito, a ele ouvireis. E aí o Pai ressalta, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Ou seja, terminada aquela voz, a ele ouvir, desaparece Moisés e Elias. Só fica Jesus. Jesus, ele eclipsa a todos os outros. A glória de Cristo é maior, meus irmãos. Voltando lá para Hebreus. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Agora, as coisas que se haviam de anunciar já foram anunciadas. Por quem? Por Jesus Cristo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Jesus anunciou todas as coisas. Não há uma revelação, não, mas depois ainda vai vir uma revelação final e maior, depois de... Não. Jesus já trouxe a revelação final. Por isso que o cânon da Escritura ele é fechado. Não pode ser acrescentado mais nada à Escritura. Porque uma vez que Jesus se manifestou, ele é a revelação final. Ele é o ponto final de toda a revelação. Mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Cristo sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Mais uma vez, aquilo que eu nem vou precisar me aprofundar muito nesse aspecto aqui, porque já falei, né, já trouxe vários textos sobre nós, né, que somos a casa de Deus, a qual casa somos nós. Mas
o que eu quero chamar a atenção é para essa exortação final. Porque aqui a nossa atenção é chamada, meus irmãos. Olha o que é dito. A qual casa somos nós. Mas existe aqui uma condição. Existe um C aqui. A qual casa somos nós. E aí dito, uma vez salvo, salvo para sempre. A qual casa somos nós. Não importa o que nós fazemos, né, nós vamos continuar sendo a casa de Deus. Nunca mais o Espírito Santo vai sair de dentro de nós e tal. Independente se a gente começar a chafurdar na lama do pecado de novo. É isso que está escrito aqui? Não, meus irmãos. O que está escrito aqui é muito diferente dessa baboseira que é falada por aí. Que tem levado muitos crentes a viverem uma vida completamente relapsa, uma vida, sabe, de acomodação no pecado. Uma vida de pessoas que não sabem mais o que é se arrepender. Aqui diz assim, ó, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança. Primeiramente, nós precisamos continuar firmemente confiando em Jesus Cristo, confiando na sua obra, confiando em Deus, confiando na sua palavra. Nós precisamos reter a confiança até o fim. Se alguém abandonar essa confiança, se alguém deixar de confiar em Deus e naufragar na fé, não vai continuar sendo salvo, não vai continuar sendo uma pedra viva nessa casa espiritual de Deus, nesse templo de Deus. A qual casa somos nós? Se tão somente conservarmos firme. Nós precisamos conservar firme, meus irmãos, a confiança que nós tivemos desde o princípio. No momento que nós passamos a confiar no Senhor, nós precisamos perseverar nessa confiança. Não podemos abandonar a nossa confiança, meus irmãos. Continua confiando no Senhor. Pede a Deus para fortalecer a tua fé. Não abandona a confiança no Senhor. Porque aqueles que abandonam a confiança, aqueles que não conservam firme a confiança, esses deixarão de ser casa de Deus. Deixando de ser casa de Deus, deixam de ser parte da igreja do Senhor. E deixam de ser salvos, portanto, e deixam de ser filhos de Deus. Então, aqueles que acham que, uma vez salvo para sempre, deveriam ler um texto como esse. Se tão somente, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Paulo fala a mesma coisa aos Colossenses. Olha só. Colossenses capítulo 1, versículo 21 ao 23. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Vejam, ele está falando com pessoas que eram inimigas, mas que foram reconciliadas. Sim ou não? É o que ele disse, não é? Agora, contudo, vos reconciliou. Então ele está falando com pessoas que foram reconciliadas, que não são mais inimigas de Deus. Aí olha o que ele diz. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Olha isso, meus irmãos. Isso aqui está falando de pessoas salvas ou não? Se isso aqui não é a linguagem que está falando de pessoas que foram salvas, genuinamente salvas, eu não sei mais que tipo de linguagem poderia ser para descrever um salvo. Alguém que foi feito santo, irrepreensível, inculpável. Por favor, né? Mas olha só o que diz no versículo 23. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Porque o que acontece? Se nós não permanecermos fundados e firmes na fé, nós não vamos continuar nesse estado de santos, irrepreensíveis, inculpáveis, reconciliados. Nós vamos deixar de estar reconciliados, nos tornaremos novamente inimigos de Deus. Em vez de santos, imundos. Em vez de irrepreensíveis, repreensíveis. Em vez de inculpáveis, imersos nas nossas culpas.
Nós não podemos nos mover da esperança do Evangelho, como diz ali em Colossenses. E agora, para finalizar aqui em Hebreus, olha só, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Conservarmos firmes a glória da esperança, ou seja, nós temos uma esperança, meus irmãos, uma viva esperança. E nessa viva esperança nós podemos nos gloriar e devemos nos gloriar. Porque aquele que se gloria em si mesmo peca. Mas a palavra diz que tem uma coisa na qual nós podemos nos gloriar. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu, aquele que nos deu esperança, uma viva esperança. Aquele em cuja obra nós esperamos. Então nele nós temos essa esperança. E essa esperança que nós temos em Cristo, nessa esperança nós não apenas podemos, como nós devemos nos gloriar. Nós podemos, Senhor, estar alegres, contentes, nos regozijando. Nós podemos nos gloriar. Essa esperança ela é gloriosa, meus irmãos. Nós devemos conservar firme a confiança e a glória da esperança. Nós devemos continuar nos gloriando na esperança, meus irmãos. A esperança a qual nós temos, nós jamais devemos nos envergonhar dessa esperança. Pelo contrário, nós devemos sempre nos gloriar nessa esperança. Porque ela não está vinculada a algo em nós, a algum mérito nosso. Essa esperança está vinculada à obra do Senhor, à pessoa do Senhor. Portanto, nós devemos nos gloriar nessa esperança. Que nós, meus irmãos, não nos envergonhemos do Evangelho. Que nós não nos envergonhemos do Senhor. Porque Ele é a nossa esperança. Por isso nós devemos nos gloriar no Senhor. Jamais, deixar a glória da esperança. Devemos continuar tendo esta glória e essa confiança firme até o fim. Se nós permanecermos firmes até o fim, nós permaneceremos sendo casa de Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos conceda essa graça de permanecermos firmes nele.